Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao canal Mentalidade que Transforma. Eu sou Luciana Musi e hoje nós vamos estrear o nosso canal com três convidadas queridíssimas, né, que aceitaram, que disseram sim para esse momento, que é um momento de inspirar, de falar sobre empreendedorismo, sobre liderança e contribuir com o seu processo de transformação. Então, na tarde de hoje, nós temos aqui a Camila Joari, né, da Joari Contabilidade, temos a Paula Goulart, que vem do Complexo Salvatore, e temos aqui a Silvana Monteiro, CEO do Grupo SB Monteiro. E na tarde de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre liderar, sobre trajetória empreendedora e principalmente como linkar propósito com ações e mentalidade para transformar oportunidades no dia a dia. Bom, para a gente dar o start, gostaria de ouvir um pouquinho a história dessas ilustres convidadas e aí eu queria que a Camila trouxesse um pouquinho o que seria, na sua visão, empreender, como essa realidade começou e como foi que a Camila se desafiou nesse intuito de realmente construir o que conseguiu construir hoje com a Joari Contabilidade. Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse primeiro episódio. Luciana é uma pessoa muito querida que fez parte, ainda faz, da minha transformação de empreendedorismo. E para mim, a principal motivação para empreender foi uma mudança de realidade de vida, porque eu acredito que empreender nos tira de um ponto e coloca em outro. Cada um em uma velocidade. Sim. Mas empreender nos coloca em um ciclo de mudança. E eu acho isso muito saudável. Legal, legal. Bom, a Joari hoje tem quantos anos, Camila? 11 anos. 11 anos transformando grandes oportunidades, né? Que legal. 11 anos. Que legal. Bom, Paulinha, conta pra gente um pouquinho aí do teu empreender, do teu negócio hoje. Conta para o nosso público um pouquinho sobre a tua realidade. Luciana, também quero agradecer. Muito honrada de participar aqui do primeiro programa da Mentalidade que Transforma. Muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando com essas grandes empresárias aqui, a Camila e a Silvana. Bom, a minha trajetória ela já tem 26 anos, já no Complexo Salvatore. Foi uma empresa fundada pelo meu pai, Silvino Goulart, iniciou com o Cemitério Jardim da Paz. E durante esses 26 anos a gente foi agregando mais serviços e hoje virou o Complexo Salvatore, que é um complexo de serviços funerários. Esse ano, inclusive, estamos completando aí 40 anos, né, de empresa, e uma empresa genuinamente maranhense. E estamos aqui tentando, a todo tempo, inovando, pensando o que podemos fazer para atender melhor os nossos clientes. Legal, show de bola. Realmente o teu negócio é um negócio que se transforma, que se movimenta aí de maneira bem interessante e diferenciada no mercado. Tá? Parabéns e obrigada pelo sim. Bom, Silvana, compartilha um pouco com o nosso público quem é a Silvana empreendedora, né, e o que ela significa hoje para o Grupo SB Monteiro. Boa tarde, gente. Obrigada, Luciana, pelo convite. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Camila. Nós temos uma história de 22 anos trabalhando com a marca O Boticário na região da Baixada Maranhense, mas eu mesma vim do funcionalismo público, né? Comecei minha carreira lá atrás como bancária, aquela toda conservadorismo e tradicionalismo do serviço público, mas para mim empreender é muito mais do que você tentar ganhar dinheiro, é realmente você gerar expectativa, gerar propósito, não só para si, mas para um grupo muito grande de pessoas. E hoje a gente leva a beleza, transforma a vida da Baixada Maranhense nesses 22 anos que a gente está trabalhando por lá. É um prazer compartilhar com vocês esse momento. Show, né, pessoal? Então vocês perceberam aí que realmente temos pessoas com trajetórias aí bem, né, uma vida bem longa e que realmente vai poder contribuir muito aí conosco. Falando um pouquinho sobre inspirar pessoas, né, ao longo dessa jornada, sobre empreender e transformar. O que move vocês no dia a dia, nesse processo de realmente empreender, e aí trazendo muito uma fala da própria Paula, em que ela fala da questão de se reinventar, né? Como é que vocês se modelam aí no dia a dia para poder transformar esse ambiente? Luciana, um dos nossos maiores valores é o foco no cliente. Então, a gente inova pensando em como fazer para atendê-lo da melhor forma possível. A gente trabalha com um setor muito sensível, que é a partida de um ente querido. Sim. Né? Também temos a parte do pet, né? Então a gente atende também os familiares de quatro patas que
que partem, então é um segmento muito sensível. Eu acho que nosso maior desafio é desmistificar um pouco esse tabu que existe nesse setor e principalmente conseguir dar um atendimento humano, acolhedor, gentil e amoroso para essa família que perde esse ente querido. Então essa é a nossa força motriz para inovar e transformar o nosso segmento, nosso serviço, para que ele tenha esse olhar humano e acolhedor. Show. E Camila, Camila tem uma empresa de contabilidade, né? Oferece soluções para nós, empresários, para pessoa física. E eu normalmente, particularmente, quer dizer, contabilidade, eu preciso ter o contador, né? Eu digo que eu não fico muito presa a alguns detalhes. Que bom que existem os contadores, né? E aí, como transformar, e a Camila, ela leva com muita leveza esse processo, né, de analisar os números com a contabilidade, de pensar em soluções, ela traz isso com muita leveza para quem ela atende, né? E Camila, como foi assim, essa virada de chave, de transformar esse ambiente que aparentemente é muito analítico e técnico em algo que realmente seja acessível ali para o empresário, que use uma linguagem que realmente diga assim, poxa, estamos andando juntos. Contabilidade é um segmento muito específico e muito técnico, né? Tem momentos que a gente fala contabilidade e o cliente entende inglês, porque quem não tem afinidade com o número, quem não tem essa expertise, é realmente muito complicado. Mas para mim, com leveza, e muitas pessoas me retornam esse feedback, você explica de uma forma muito fácil, muito tranquila. Porque eu amo, é uma área realmente que eu tenho muita atividade, muita afinidade com números. Então, eu entendo que o meu cliente precisa saber o mínimo do que está acontecendo na empresa. Claro que você não vai saber com toda a profundidade do tema, até porque são termos técnicos, legislações muito profundas, mas você precisa entender um pouco. Afinal, é o seu dinheiro que vai sair imposto, e isso pode ficar mais caro, pode ficar mais barato. É a construção do seu patrimônio, é a rentabilidade desse seu negócio. Então, eu, na minha trajetória, aprendi a traduzir essa contabilidade de uma forma mais acessível para o cliente, né? E temos muito esse retorno de que, nossa, dessa vez agora eu entendi de uma forma mais clara, ficou mais tranquilo. Porque os números, eles precisam estar transparentes ao cliente. Se não estiver, a contabilidade, na minha opinião, não está atendendo de uma forma adequada. A gente precisa mostrar de uma forma muito transparente, porque no final do mês isso pesa dentro do bolso. Sim, com certeza. Bom, e Silvana, conta pra gente como mobilizar um time aí, como que a Silvana se reinventa todo dia para ter energia para mobilizar um time aí de mais de 100 colaboradores com viés comercial e que está ali, né, de maneira muito árdua, com foco muito ali desenhado, com ritmo, com energia para fazer acontecer. Então, primeira coisa que eu acho que para a gente trabalhar com gente, a gente tem que gostar de gente, né? E a gente tem como um dos propósitos muito grande, muito forte da empresa é desenvolver pessoas. Então, quando a gente tem 120, 130 e vamos chegar a um número muito maior, a gente está sempre pensando aonde esse colaborador sai de um ponto X para chegar no ponto Y na jornada de crescimento e desenvolvimento profissional. Isso é um desafio diário, porque nós, como seres humanos, somos falíveis, em alguns momentos não estamos com aquela energia toda, né? E ninguém todo dia amanhece 100% energizado, mas a gente sempre lembra... pessoais também, né? Os problemas pessoais que todos nós temos em proporções diferenciadas, né? E a gente sempre lembra que trabalhar com gente, com venda, é se reinventar diariamente. E principalmente entender sentimentos, né? Ter empatia, nós com o colaborador e o colaborador com o nosso consumidor. Nós trabalhamos tanto com o consumidor final como os nossos revendedores. Então, entender o momento dele, enxergar onde ele está, para onde ele quer ir nessa jornada é fundamental. Eu diria que gente a primeira palavra é gente, é gostar de gente, entender como nós somos, entender o momento que a gente está vivendo e viver realmente a cada dia como se fosse um dia novo. Cada dia tem coisas novas para aprender, desafios novos para serem perseguidos, né? E sempre numa vibe de precisamos aprender. A aprendizagem é o próximo passo, né? A banana na esteira que está ali que me faz sempre ir atrás de algo a mais. Porque no momento que nosso colaborador também aprende, ele consegue transmitir esse aprendizado para os nossos clientes. O que a gente aprende tem que ser multiplicado.
tem a grande multiplicação de conhecimento. Acho que é isso que a gente tenta fazer diariamente. Essa fala da Silvana me lembrou uma frase que certa vez eu li, que é: quem não entende de gente não entende de negócio. Exatamente. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, meninas, se vocês pudessem voltar no tempo, pensando com a mentalidade de empreendedoras que vocês têm hoje, o que vocês teriam feito ou fariam diferente? No meu caso, eu era muito centralizadora, né? Queria fazer tudo, tanto do estratégico operacional, eu queria tudo, eu era muito detalhista e perfeccionista. E isso me trouxe um problema de saúde, né? Insônia, um burnout mesmo que eu entrei. Então, o que eu mudaria era aprender a delegar mais, né? Justamente a história que você falou de pessoas. Quando você se cerca de pessoas desenvolvidas e competentes, que você consegue delegar e confiar, você consegue ter... porque é aquela velha história, não tem CNPJ forte com CPF fraco, né? Não. Então, esse foi o meu grande aprendizado. Eu cuidar de mim, das minhas emoções, da minha saúde, delegar, aprender a delegar, organizar essa questão da gestão do tempo, descentralizar mais. Essa foi a minha grande lição que eu tive. E deixar isso refletir dentro do negócio. Exatamente. Né? Porque o dono organizado, o negócio, por consequência, ele organiza também. Né? Então, a partir do momento que eu aprendi a delegar, que eu me cerquei de uma liderança, outro dia também, certa vez eu vi isso, a gente também já está com cerca de 150 colaboradores, então o ideal é você ter entre 10 e 15, a cada 10, 15 colaboradores um líder, né? Então a gente ampliou bastante, nós estamos aí com quase 20 líderes, 15 a 20 líderes já na empresa. Então a partir do momento que eu tive essa liderança mesmo, que eu descentralizei, e aí a coisa já fluiu melhor na empresa e também na minha saúde. Sim, com certeza, até porque, né, Paula, quando você delega, isso eu acho que é um grande defeito da maioria dos empresários quando começam lá atrás, né, a centralização. Quando você delega, você está dando responsabilidade para o outro e você está tendo a oportunidade de aprender coisas novas e ousar. Se eu fosse voltar no tempo, eu acho que eu teria usado muito mais do que eu usei lá atrás, né, porque o mercado, todos os mercados em segmentos diferenciados, todos têm potenciais. Se a gente conseguisse tempo, que no início da nossa jornada empresarial a gente acaba fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, é RH, é finanças, é marketing, vende, compra, faz tudo. Até a limpeza. Até a limpeza. Eu sou advogada também, então até o jurídico da empresa eu fazia. Eu não sei como eu dava conta. Não, é a pergunta que a gente se faz, como é que a gente dava conta naquele momento tudo? Mas se conseguir, porque desde cedo, esse papel começa desde cedo, você formando líderes para poder delegar e ter a mente aberta e livre para pensar estrategicamente a empresa e para usar. Eu ousaria mais tempos atrás. Acho que a gente estaria ainda num patamar melhor do que está hoje. Eu acho que também aguardar a maturidade do negócio, porque a gente começa na limpeza, sendo jurídico, sendo marketing, sendo tudo, e faz parte do negócio esse começo, é saudável isso também. Mas aguardar esse empresário que se desenvolve, a empresa está se desenvolvendo, o time também está em construção. Eu me vi muitas vezes querendo apressar, né? Querendo ver logo pronto algo que ainda não estava, ainda estava em processo. E esse processo eu também vejo que ele não acaba. A empresa vai crescendo, a gente vai expandindo, a gente vai encontrando novos processos, novos gargalos em que a gente precisa trabalhar. Então, com mais tranquilidade, sem querer tão rápido, né? Seguir o processo. A maturidade do negócio, que demanda um tempo, né? Sim, e aí é interessante essa visão que vocês trazem, porque sim, no início do negócio, né, dependendo do nível de maturidade do negócio, a gente exerce múltiplos papéis, né? E mesmo tendo esses múltiplos papéis dentro da empresa, a gente também tem e exerce outros papéis fora da empresa, né? E aí a gente entra num ponto que talvez, dependendo de como você conduza no seu dia a dia, pode ser um ponto muito forte, né, que vai impactar você na visão, na postura como empresária, como empreendedora, mas se ali você não tiver um trabalho ou não tiver uma boa gestão, aquilo pode virar um desafio significativo. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês lidam hoje com esses múltiplos papéis, né, como esposa, como mãe, né, como empresárias? Como é que vocês fazem a gestão desses papéis no dia a dia de vocês? Eu acho que é principalmente entender que todos eles, né, cada papel que a gente exerce tem a sua importância no equilíbrio nós como ser humano. A família é importante, os filhos, a casa, o marido, e você conseguir realmente priorizar.
E o propósito, hoje em dia, as coisas mudaram muito, felizmente, e a gente entende que todo mundo, todo colaborador precisa pensar nessa qualidade de vida. Acho que trazer a qualidade de vida para dentro do teu ambiente de trabalho é trazer qualidade de vida também para teu ambiente familiar, teu ambiente social. Então, é priorizar, sim, o trabalho, mas dar devida importância a cada papel. Porque como seres humanos, quando desequilibra essa balança, a gente tende a sofrer as consequências. E é um conselho que eu dou para todo mundo, inclusive para os nossos colaboradores. Produtividade, sim, né? Foco no cliente, sim, mas também sempre pensando no bem-estar físico, mental e emocional de cada um, que é fundamental para que a gente seja empresária, seja colaboradores, né? Exerça o papel que a gente tem que exercer. Nós tivemos um momento essa semana na empresa justo falando disso, em que a gente precisa, não adianta estar só com o trabalho ok, ganhando muito bem, batendo as metas e a empresa crescendo, dando tudo certo. A gente precisa cuidar da família, dos filhos, nossa vida pessoal. Quem ainda não tem filho, mas está cuidando da carreira, faz uma faculdade. Pets, né? Enfim, a gente tem a vida pessoal para cuidar. E não adianta só a pessoal tá boa ou só a profissional. Né? Nosso mundo ele é um conjunto de vários cenários que a gente organiza. E eu acho que uma das chaves é paciência. Porque tem um momento a gente não consegue estar com tudo equilibrado. Eu acho que isso não existe, né? Tem sempre uma área demandando mais. É a maternidade, é um pouco da vida pessoal, a gente está tendo que cuidar mais dos pais, a faculdade, tem hora que é o trabalho que demanda. E a gente, com muita paciência, conseguir organizar isso. Porque a pressa em querer tudo organizado e também se vende que existe essa organização. Sendo que, na minha opinião, ela não existe. Né? Não existe. Essa perfeição. A Camila, eu sou casada. Maravilha, né? Exato, eu tenho 3 filhos, eu tenho empresas, são quase 200 funcionários, que não é só contabilidade, meu esposo tem área de condomínios e a gente toca junto. Então, em algum momento, alguma área desestabiliza e é normal, né? Eu acho que também a gente entender... não se crucificar tanto nesses momentos. Quando alguma área não estiver boa, a gente olha para essa área, trabalha essa área, né? Porque esse equilíbrio que muitas vezes é vendido, principalmente na internet, eu acho que não existe. É a perfeição, né? Da mulher perfeita. É muito bonita a tua fala, Camila, que é bem isso. A gente tem que entender que entregar o nosso melhor, a proporção que faz. E entender sofrer por aquilo que tem que sofrer em determinados momentos, mas não se deixando levar excessivamente, interditar pela dor, né? E talvez compreender também que faz parte do processo de maturação, em muitos momentos, ter desequilíbrios em alguns aspectos ou algumas áreas, para que você dê a devida atenção, trabalhe e trate o que precisa ser tratado, para vir com outro nível de maturidade. Assim, completando a fala de todos vocês, foram perfeitas mesmo, eu acho que a palavra-chave, a frase-chave, na verdade, é culpa zero. É você não tirar essa cruz do seu ombro, né? Exato. Tipo, não estou dando conta e tudo bem. E você está rodeado dessa rede de apoio. Eu particularmente sou muito grata ao meu marido, que está sempre me apoiando, aos meus filhos também, meus sócios, que sempre me apoiam em todos os problemas. Então, você ter essa rede de apoio que te acolhe, que te apoia, que não te culpa, não te julga, né? É muito importante. Então, assim... a gente tem várias áreas, como vocês falaram, a gente tem a área empresarial, a área da mãe, da avó, que eu sou também, né, todos os cuidados. Eu acho que é interessante, a gente, de tempos em tempos, existe até aquela roda da vida, de vez em quando, uma vez por mês, mais ou menos, eu olho lá. Eu acho que é importante a gente mapear, a gente olhar, a gente se autoanalisar, não viver como uma folha ao vento, né? A gente fazer a rodinha da vida, ver, nossa, isso aqui, por exemplo, às vezes eu olho, nossa, nunca mais saí com minhas amigas, e hoje em dia tem tantos estudos que falam a importância de você sociabilizar, que a gente fica tanto em rede social, mas não se encontra presencialmente, né? E isso é importante também. Então, você olhar qual área que está pesando mais. E outra parte interessante, a questão do que você está se alimentando. Eu tenho falado muito com meus colaboradores também. A música que você escuta, o que você consome nas redes sociais, aquilo ali faz um mal que a gente nem imagina, né? Exatamente. Então, você também escolher bem o livro que você lê, o que você está se alimentando, com quem você está convivendo, né? Existem estudos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, essa coisa do cuidado, a gente é meio mãe dos funcionários, né? A gente fica justamente ensinando, desenvolvendo, né? A gente está até com um programa lá na empresa agora, que é Saúde em Ação. A gente contratou um personal trainer e uma nutricionista e a gente fez a avaliação de todos os funcionários que quiseram se inscrever no programa e no final do ano nós vamos premiar aquele que se destacou. Melhor performance. Porque a gente quer ensinar a eles justamente o autocuidado. Ótimo. Acho que humanização é uma palavra que traduz muito tudo isso, né?
que a gente se humaniza quando a gente se entende o colaborador, e pensar nisso assim, falar alimentar o que a gente faz, alimentar inclusive pensamentos bons, é uma fala nossa muito constante na empresa. Gente, vamos alimentar, cuidado até com o que a gente pensa. Positividade, gratidão. Gratidão, que a gente coloca para dentro do corpo via alimentação, que é uma luta nossa na empresa muito grande, para não comer bobagem, né? E pensamentos, nutrir os pensamentos com coisas boas, porque nós somos complexos, somos seres humanos, e vamos ser sempre, né? Legal, e aí a gente chegou a um ponto, né, talvez a palavra que a Silvana traduz muito o nosso senso, o olhar de senso de urgência que nós temos que ter hoje, que é sobre a humanização, né? E aí dentro desse aspecto da humanização, a gente se depara com muitas possibilidades de melhorias, de autoaceitação, né? E nesse decorrer do dia a dia, às vezes a gente não para se perceber vivendo o processo humano. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Eu sei que a vida ela é muito agitada, eu sei que são muitos papéis, são muitas entregas e responsabilidades que a gente se propõe, se dispõe realmente, né, a viver. Mas qual é aquele momento, ou quais são os momentos durante a jornada de vocês que vocês dizem assim, opa, agora eu vou fazer um stop, porque eu sou humana e eu preciso olhar para mim. Existe algum ritual, existe alguma rotina de vocês para que vocês possam se sentir cada vez mais humanas? Quem quer começar com isso? Pode falar. Eu com 3 filhos e a empresa de vento em popa em crescimento, muitas vezes na minha jornada eu esqueci de mim, né? E um momento que me marcou muito, eu falo em todas as minhas palestras de Luciana, porque ela chegou na empresa, minha empresa foi marcada por alguns momentos de crescimento bem expressivos. E Luciana chegou na empresa e disse, tem que parar tudo, vamos rever tudo. Rever não só a empresa e os funcionários, rever você também. Tá precisando reequilibrar. Então, buscar novamente essa medida. E se olhar, porque a rotina ela vai empurrando a gente. É sempre muita coisa para fazer, é sempre muita demanda, é sempre muito cliente. Nós temos muitos projetos, a gente quer inovar, fazer diferente, e aí a rotina vai empurrando. Para quem gosta do crescimento, né, e ver o negócio crescendo, eu esqueci muitas vezes de me olhar. Então era coisa básica, você ir no médico fazer um check-up, uma academia, parar um momento, né, aquele momento de solitude que a gente consegue também pensar em algumas coisas. E Luciana, nessa época, me ensinou muitas chaves, muitas coisas que com certeza para ela é básico, que é da área, ela decifra a pessoa só com um olhar, mas para mim, que sou dos números, era em inglês, né? Camila, você tem que parar. Eu digo, como que eu paro? Se eu gosto é de trabalhar, eu quero essa velocidade. Então, eu acho que 10 minutos, a gente olhando para o tempo, cabeça vazia, já ajuda a gente a se entender, a ver o que está precisando fazer e parar um pouco, porque é reequilibrar essas áreas o tempo todo que sempre vão estar em movimento. Sim. Para mim, assim, apesar de já estar há 26 anos no ramo funerário, que se fala de finitude, de morte, né, que é um tema que ninguém quer ouvir falar, estudar isso, porque eu também fiz um curso chamado Tanatologia, que estuda o processo da morte, o luto, porque eu queria entender melhor, né, o meu negócio, o meu cliente. Foi um divisor de chaves para mim. Eu acho que para mim, entender isso, que nós somos finitos, é algo que ninguém quer ouvir falar, ninguém quer parar para pensar. E a gente está aqui para quê? Eu acho que ser humano é ser amoroso, é pensar também no que a gente faz pro outro, pro próximo, faz pra gente e pros outros. E nós vamos partir, cadê nossa espiritualidade? Que legado nós vamos deixar? Então, apaixonamento, para mim, a grande ferramenta de autoconhecimento que eu tenho é todos os dias amanhecer e pensar, eu tenho mais esse dia, eu não sei se eu tenho outro. O que eu vou fazer outro que vai fazer diferença na vida do próximo? Quem eu preciso dizer eu te amo? Para quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso pedir perdão? Quem eu preciso... o que eu preciso fazer por mim, para minha família? Então, o problema do ser humano é achar que vai viver para sempre. É verdade. Né? E a gente não sabe o dia, qual é o dia que a gente vai. Então, para mim, Paula, essa é a minha ferramenta de autoconhecimento mais poderosa. Algo que ninguém quer ouvir falar, mas eu acho assim, muito poderoso e que faz a gente parar de perder tempo com bobagem. E a gente achando que é infinito, né? A gente tende a achar que nunca vai morrer e sempre se deixa em segundo plano. Eu acho também que é isso. Para mim, assim, nós temos uma jornada de trabalho muito intensa também, acho que como vocês,
Mas para mim é muito importante entender um pouco mais, dar essa parada de tempos em tempos para voltar um pouco para a espiritualidade, né? Eu não vejo a gente como finitos no sentido de só matéria. Então, isso faz a conexão com o todo. Entender que somos profissionais, que somos seres humanos, somos mulheres e somos também seres em evolução constante. Então, para mim é fundamental. Literatura, um pouco de meditação, viagens para lugares que trazem mensagens de paz, né? De que trazem para a gente alguma coisa além do que a gente vive, da rotina. Porque a rotina da vida empresarial, né, parece muito fácil para quem está do outro lado, mas é uma dinâmica muito intensa. Frenética, muito né? frenética, muito intensa. Você toma decisões o dia inteiro, algumas delas não muito fáceis, algumas não muito agradáveis, que a gente tem que tomar. Nem sempre toma a decisão certa. Nem sempre a gente erra, né? Porque como seres humanos temos a tendência a errar, podemos errar. A gente trabalha para tentar mitigar esses erros, mas não tem essa certeza. Então isso faz com que exige que a gente tenha um equilíbrio emocional muito maior. Essa desconexão de uma boa música, de uma meditação, de uma viagem que te traga reequilíbrio energético, eu acho que é fundamental para mim, como eu acho que não deveria ser só para mim, mas para qualquer outra pessoa também procurar, né, se entender um pouco, porque esse centramento, esse conhecer-se, vai reverberar positivamente no profissional, no pessoal, em todas as áreas da vida. Perfeito, é isso mesmo. Legal. E isso traz a gente para o universo do processo de autoliderança, né? Então, ter esses momentos onde você se percebe que precisa fazer um stop, ou que precisa buscar ajuda de uma literatura, né? Ou que precisa viajar para viver uma experiência em um lugar que realmente te faça reconectar, ou se cercar de pessoas que têm ali a mentalidade muito próxima da sua, né? Uma vez que somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais se relaciona, independente da estratégia que você utiliza, esse é um processo que ele precisa ser contínuo, né? É um processo de se realimentar continuamente. Bom, mas a gente sabe que no meio da jornada, mesmo a gente se cercando de várias estratégias, artifícios para a gente se manter centrada, né, a gente sabe que a mente humana, ela coloca sempre a gente num lugar de autocrítica assim exagerado, né? Vocês já viveram, ou qual situação vocês já viveram no negócio em que vocês foram extremamente críticos com vocês, né, e que aquilo possa ter demorado um tempo para vocês maturarem para virar a chave? Todo dia. Eu todo dia. Essa é a resposta. Eu trabalho, no meu trabalho, 2 mais 2 é 4. Então, quando dá 5, eu caio no meu aprendizado que tinha que ser 4. Como é que deu 5? Isso é impossível. Então, eu vou pegar o que aconteceu para dar 5, o que poderia melhorar, mas até eu superar esse... Tem gente que é mais prático, né? Teve um problema, resolveu, próximo. Eu fico no problema alguns meses. E isso custa o emocional, isso custa tempo, isso custa produtividade. A visão, né, do negócio. E esse excesso de perfeccionismo. Então, no dia que 2 mais 2 deu 5, o dia acabou. A semana também acabou. Então, eu passo ainda por essa evolução, por esse processo de maturidade, de hoje 2 mais 2 deu 5, tudo bem, amanhã eu faço dar 4. Ainda não tá tudo bem para mim, não. Mas é bem isso, Camila. Todo dia a gente tem essas decisões que faz você pensar, nossa, será se eu deveria ter feito melhor? Será se eu errei? Mas na vida empresarial, isso é uma constante, né, gente? É uma constante, e eu acho que a gente falou um pouco, um tempo agora, momentos atrás, da culpa, é você não se culpar por aquilo tão profundamente. É entender, né? Deu 2 mais 2, deu 5 hoje, tá bom, vamos entender porque que deu 5. Amanhã ele vai dar 4. Acho que a leveza exige da gente uma leveza para encarar os problemas não como o fim do mundo. É mais uma etapa de aprendizagem, vamos aprender, vamos, né, fazer como Jack Stripador, estilhaçar o problema para tentar entender, para resolver por partes. Para chegar lá. Mas isso é diário. Eu ia comentar só que o erro faz parte, porque é com ele que a gente aprende, né? Sim. A gente cresce, muitas vezes é no erro. É o ponto de É evolução. o ponto de evolução, são as oportunidades de desenvolvimento e de crescimento, né? Sim. Eu acho que o que eu mais tenho me cobrado, além desses pontualmente os erros ou omissões, algo que eu deveria ter feito, como a Silvana falou, eu deveria ter sido mais ousada, né? Eu também tenho muitos esses pensamentos. Mas eu acho que atualmente eu tenho me cobrado muito, porque eu sempre fui meio workaholic, então eu fico nesse dilema o tempo todo, de achar esse equilíbrio de
trabalhar, né, me dedicar ao trabalho, mas me dedicar para mim também. Então eu sempre fico nesse sentimento de, será que eu estou deixando... Mas tu consegue te perceber quando tu tá saindo ali do limite? De trabalhar demais? De trabalhar demais. Consigo, também consigo perceber quando eu também estou trabalhando de menos. Aí me dá aquele sentimento de culpa, quando eu viajo, eu fico, meu Deus, dá uma agonia. Eu faço até terapia, né, que eu acho interessante fazer. E aí, em conversa com minha psicóloga, eu falei que eu tenho meu filho, já está no trabalho também comigo, né? Tá com 29 anos lá, meu diretor financeiro, meu braço direito lá, meu sucessor, se Deus quiser. E aí, outro dia eu falei assim pra ela, eu tô me sentindo mal, porque eu tô me sentindo assim que eu tô entregando, o meu filho tá lá todo dia de manhã e de tarde, às vezes eu não vou todos os dias. Ela disse, vem cá, mas você trabalha há quanto tempo na empresa? Eu digo, 26. E ele tem quantos anos? 29. Eu digo, tá na hora dele trabalhar. Mais do que justo, tipo né? isso, né? É a vez dele agora, né? Então, nossa, isso me deu assim, uma tranquilidade, porque eu tava me sentindo mal, assim, tipo, como se eu estivesse sendo um mau exemplo, porque eu não estou indo todos os dias de manhã e de tarde, tá lá, todo tempo direto, né? Enfim, mas acho que esse hoje o meu desafio atual é esse, né? Completando 50 anos esse ano, dar aquela, você mais do que ninguém sabe, que dá aquela sensação, e agora, né? 50, enfim, esse é o meu desafio atual. O interessante é que os medos, né, as angústias, digamos assim, que a gente vive é muito similar, né? Porque até essa culpa, será que eu estou trabalhando pouco ou demais? A gente tem que lidar com ela e lidar de forma bastante saudável, para não virar um entrave no crescimento da empresa, mas faz parte da nossa humanização, né? Da nossa relação humanizada com nós mesmos. Sim. Legal, legal. Bom, pessoal, eu já ouvi uma frase que eu acho que vocês também já escutaram, né? Que ela diz o seguinte... quando a gente vira empresário, a gente trabalha menos. Qual é a mensagem? Onde é que tu achou isso? Qual é a mensagem? Normalmente, quando o colaborador está achando que ele está trabalhando muito, eu vou abrir um negócio porque eu vou trabalhar menos. Qual é a mensagem de vocês para as pessoas que carregam esse tipo de mentalidade? Mas, assim, uma mensagem positiva, pessoal. O que vocês diriam? Eu acho que empreender é muito maravilhoso, né? Você transformar, você gerar renda, você gerar emprego, você trabalhar a dor de algum... Você está resolvendo o problema da sociedade, alguma coisa, né? Você está trabalhando alguma coisa. Então, criatividade, eu acho maravilhoso. Eu amo, né? O que eu faço, empreender é muito bom. Agora, obviamente... que tem suas responsabilidades, a gente não tem essas férias, eu nunca tive férias, assim, desligar totalmente, você fica, principalmente no meu segmento que funciona 24 horas, né, então não tem descanso mesmo, não tem hora, né, então assim, eu não tenho férias, assim, de desligar, assim, totalmente, não quero mais saber, vou desligar. E que teus clientes não são aqueles clientes que estão indo para um ambiente para se divertir, festivo, ou né, que naturalmente, emocionalmente já estão num aspecto ali bem desafiador. Exatamente, é muito desafiador, então a gente tem que estar o tempo todo estudando, né, aprendendo, se desenvolvendo, entender que a gente nunca vai estar pronto, a gente vai, com 80 anos a gente tem que estar estudando ainda, né, e tem grandes empresários que ainda estudam, né, que a gente sabe, o Abílio Diniz, né, foi um grande exemplo, né, viveu muitos anos dando palestras, sempre se desenvolvendo, enfim, a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai descansar totalmente, assim, vai sempre estar preocupado, mas é uma preocupação gostosa, aí o ponto positivo, né, é algo assim, pra mim, eu brinco que é como se eu estivesse jogando um jogo, assim, de tabuleiro, é divertido, resolver problema é divertido, pra mim. Que te move. Me move, pra mim eu acho interessante Também você resolver um problema, você mandar um e-mail, descobrir uma ideia, ver a sua idea dando certo. Achar uma solução rápida, né? Pra mim, sempre foi muito mais motivador e muito mais gratificante ver a coisa funcionando do que o valor financeiro no final do mês. O valor financeiro, o retorno, o lucro, é consequência de um bom trabalho. De um bom trabalho, verdade. Então, um grande exemplo, um grande empresário maranhense é o seu Wilson Mateus. Ele já é bilionário, mas ele tá todo o tempo com bota, com calça jeans, com chapéuzinho de obra, visitando obra. Você acha que ele é movido por dinheiro? Não é, ele é movido pela realização. Então, o que move o empreendedor, o empresário, é a realização. E é muito bom, é muito gostoso. Compartilho desse sentimento. Não é? É bom demais. Está muito conectado com o propósito, né? Porque sim, gente, é verdade que quando você é empresário, você trabalha mais. Mas isso não quer dizer que são só ônus, né? Principalmente, e aí eu acho até importante que o empresário que está começando um negócio, que sim, ele trabalhe mais do que o normal, porque ele precisa entender do negócio dele, ele precisa aprofundar, mergulhar em conhecendo o mercado, o produto, os funcionários, as rotinas, os processos, ele precisa mergulhar nisso. Mas isso é uma coisa que ao tempo ela vai se desenvolvendo e o trabalhar não é doloroso, o trabalhar é um processo de construção de algo maior. Aí eu partilho da tua opinião, Paula, que eu acho que empreender é transformar vidas.
você transforma vidas diretamente, indiretamente, né? E são 150, 200, você multiplica, né, reverbera isso pelo teu consumidor, teu cliente final, você está falando de 10, 15 mil pessoas impactadas com o teu produto, com o teu trabalho. Isso não dói. Sem né? falar dos funcionários que estão nas nossas responsabilidades. Quantas famílias... Uma vez eu recebi uma mensagem de uma funcionária que eu fiquei muito emocionada. Ela tinha sido promovida e ela falando: Dona Paula, sua empresa transformou minha vida. Eu morava de aluguel numa casa que quando chovia molhava tudo, eu tinha que passar a noite enxugando. Hoje em dia eu moro numa casa melhor, eu consigo pagar um colégio melhor para o meu filho. Então nós empresários podemos dar isso também para os nossos funcionários. Então a gente é a mola motriz aqui do Brasil, né, do país. Sim. A gente gera emprego, gera impostos para ter recursos, né, para a saúde, para a educação pública, tudo é movido pelos nossos impostos. Então nós somos os maiores geradores de renda e de emprego do país. E é isso, eu trabalhar mais, né, no primeiro momento, em alguns momentos, que faz isso, que gera receita, que traz criatividade, que traz inovação, que traz coisas novas. Então isso é fundamental. E não, gente, não se preocupe, não se assustem quem está começando negócio, que trabalha mais. Trabalha sim, eu acho que não é tanto trabalhar, mas é um nível de responsabilidade que o empresário tem que absorver, né? Porque, claro, a gente hoje tenta ter colaboradores comprometidos, mas em via de regra, você termina o horário de trabalho, você fecha as suas coisas e vai para casa. O empresário não desconecta, né? Não desconecta. Tem essa questão de você viaja, está viajando lá, mas está pensando num problema que tem para resolver X, Y, Z. Mas para mim, isso faz parte, assim, acho que se eu não tivesse isso, eu estranharia. Acho que a gente se vicia tanto, né? Em estar nesse mundo empresarial, conversando, resolvendo coisas, resolvendo problemas, achando soluções, que você não consegue desconectar 100% porque está no teu DNA. Eu acho que fazendo um paralelo é quase como se fosse ter um filho, né? Filho dá trabalho? Dá trabalho, mas é gostoso. Ninguém abre mão, não né? É, não é? Ninguém abre mão. Então, depois que tem, não imagina a vida sem, né? Exatamente. Então, você não tem filho, você não tem trabalho nenhum, tá lá de boa. Mas quando você bota uma empresa, você tá gerando um filho para cuidar. E você cuida com tanto amor. Dá trabalho, mas você dá o trabalho, você passa a noite, às vezes, cuidando do filho, mas você fica com um sorriso no rosto. Eu acho que é a mesma coisa do empreendedorismo. Ótima comparação. Eu falo na empresa que tem muita gente, quem não empreende tem curiosidade. Como é que é ser dono de empresa? Como é que é a rotina do empresário? E se eu empreendesse, né? Nem todos têm coragem, têm a expertise, têm perfil, mas eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. E se eu empreendesse? Como é? Como é que seria? Eu falo muito na empresa que é mentalidade. Você ter um CNPJ ou você ser carteira assinada, eu não vejo diferença. Porque o que muda é mentalidade. Tem profissionais de carteira assinada que eles ganham muito bem, que eles têm uma carreira muito promissora. Isso não tem a ver com ele ser carteira assinada, isso tem a ver com ele ser bom no que ele faz. Assim como tem empresários que ganham muito bem e tem empresários que ganham muito inferior a um carteira assinada. Então eu acho que não é a questão de ser empresário ou ser carteira assinada. É uma mentalidade empreendedora que ela não é fácil da gente adquirir. A gente não compra, não tem um livro que ensina, a gente vai vivendo e construindo essa maturidade empreendedora. E se você hoje é carteira assinada, tem essa curiosidade, como é empreender? Seja um intraempreendedor onde você está. Então você tem o seu emprego, inove lá dentro, assuma mais responsabilidade, se arrisque, faça o diferente. Nossa, tem que fazer assim, hoje eu vou fazer diferente, eu vou ver no que vai dar. Dê ideias. Porque o empreender é isso. A gente arrisca, a gente entra no mundo desconhecido, nós não temos previsibilidade alguma do que vai acontecer, alguma. Então, para quem tem curiosidade e não quer executar, né, sair do seu emprego e abrir um CNPJ, que é a via de fato, pois seja um intraempreendedor. Se você for um intraempreendedor de sucesso, você vai ter sucesso sendo empreendedor também. Mas nem todo mundo quer assumir essa responsabilidade. O peso é a responsabilidade, é o divisor de águas. Você está pronto para ter essa responsabilidade? Você vai se autorresponsabilizar quando você arriscar, quando você sair da rota e vai estar tudo bem para você? É o caminho de maturidade, né? E não é um caminho fácil, como bem falaste, né, Camila? Inclusive, eu acho que nem todo mundo nasceu para ser empresário, porque ela traz uns riscos, uma vocação, né? É como tu falaste, tem gente muito bem sucedido que é executivo, ganha muito bem como CLT ou contrato, mas não quer ser empresário. Então, acho que é muito da vocação, está disposto realmente a viver isso, porque tem seus lados bons. Empreender não é só ruim, nem arriscado, e nem é só essa maravilha, ganha dinheiro, não. Para você chegar num processo desse, para ser um empreendedor, eu, por exemplo, vim de banco. Eu quis mudar minha história exatamente nesse processo de empreender, de funcionário público insatisfeito com aquela
rotina, né, pesada, igual. Então, fazer alguma coisa diferente. Então, isso veio dentro para fazer acontecer. E cada um que está lá, né, nossos colaboradores, acho que pode viver isso perfeitamente. Até porque eu, pelo menos, penso que o nosso propósito é ver um colaborador cada vez melhor. Então, se a Camila trabalha conosco, mas ela saiu porque ela descobriu um negócio muito interessante, tem uma ideia genial, nossa, terá todo o apoio sempre, porque vai gerar mais empreendedorismo no país, mais empregos, né? E somos nós, empreendedores, que fazemos efetivamente esse país andar, né? Exato. Não falando do governo, mas falando efetivamente que, pelo número de empresariados pequenos, médios ou grandes, a roda gira é conosco mesmo. Isso mesmo. E chegando a esse momento de falar sobre mentalidade, para chegar aonde vocês estão hoje, onde nós estamos hoje, nós passamos por um processo, né, de maturação, de construção. E durante essa jornada, certamente, algumas pessoas, algumas personalidades inspiraram vocês. Quem serviu de inspiração para vocês e o que contribuiu nessa jornada? Gente, eu fico até emocionada. Meu pai. Meu pai foi meu grande inspirador, meu mentor, né? Então, vou até parar de falar, senão não vou conseguir falar mais. Mas ele foi meu grande mentor mesmo, me ensinou tudo. Que fala linda! Maravilha. Eu me inspirei, eu comecei trabalhando com uma prima minha. Então, foram 5 anos de faculdade, 5 anos trabalhando com ela. E eu me inspirei demasiadamente nela, na carreira, no que podia, né, movimentar. Logo depois eu casei, hoje me inspira muito minha família, porque muitas coisas são por eles, são minha prioridade principal, meu esposo, meus filhos, e me inspiro também nos colaboradores, na rede que a gente cria tendo uma empresa, a possibilidade de mudança que a gente faz nas pessoas. Eu amadureço e eu faço o time amadurecer. A gente cresce junto, a gente evolui junto. Então, me move muito esse começo, né? Quem plantou essa semente em mim, que foi minha prima, e me move hoje a trajetória de família e empresa. Quantas vidas impactadas com tudo isso. Agora que eu dei uma respiradinha, quero continuar falando. Ele foi um grande exemplo de humanidade, né? Foi um empresário, assim, um patrão muito bom. Quando ele faleceu, assim, a gente teve uma verdadeira comoção na empresa, porque ele era muito pai, assim, também dos funcionários, muito preocupado. Aquela pessoa que se preocupava se o funcionário tinha sua casa, deu casa para muita gente. Então ele era muito generoso. Ele no meio do expediente, assim, 4 horas da tarde, ele aparecia com um monte de banana que ele achava no mercado e comprava para todo mundo, levava sanduíche, que suco. Então ele sempre foi muito humano. Então para mim foi um grande exemplo, porque aquilo que a gente fala, se a gente não cuida das pessoas, se a gente não cuida dos nossos funcionários, como que a gente quer que eles cuidem dos nossos clientes? Então, assim, ele foi realmente um grande exemplo também de honestidade, de correção, né? Na empresa a gente tem um trabalho muito forte de compliance, de fazer o que é certo pelo certo, né? Independentemente de qualquer coisa. Então, a gente tem essa preocupação de fazer tudo correto. Então, assim, ele foi minha grande inspiração em todos esses pontos, né, de cuidar de pessoas, da humanização e da correção, da honestidade mesmo. Meu pai foi um grande exemplo. Que bonito. Bom, no começo da minha carreira, a minha grande inspiração foi, na verdade, ver o novo na atividade empresarial, né? Eu comecei minha vida profissional em empresa pública, então era tudo muito parado. Eu gostava de mais dinamismo, de coisas mais dinâmicas, mais agitadas, mais rápidas. Depois que a gente vira empresário, eu acho que a grande inspiração torna-se o próprio sistema que você cria, né? Essa própria cadeia de relacionamento que se constrói com os colaboradores, se constrói com os clientes, você acaba vivendo aquilo tudo. A gente fala de vez em quando, porque é uma grande família, mas não é falácia e nem, né, exagero, e muito menos querer mostrar o que não é. Porque família também tem seus problemas, né, gente? Família não é perfeita. Então, assim, você cria uma cadeia de relacionamento com todo esse público interno, o teu colaborador, o cliente, que aquilo vai virando teu motivo de inspiração. E aí a gente volta para a fala que a gente fez, que vidas são transformadas. A gente começa a transformar muitas vidas. Então, para mim, hoje é uma alegria enorme ver um colaborador que saiu, que começou lá, vamos dizer assim, na faxina, e hoje está uma pessoa num nível, né,
desenvolvimento profissional, despontou, ou até mesmo saiu da empresa, mas já tem o próprio negócio desse. Então, para mim, isso é inspiração. Ver as pessoas crescendo cada dia mais, né? E tomando seus rumos, e a gente crescendo junto, se for o caso, se não, tomando seus próprios rumos, isso inspira muito. Falando um pouquinho desse legado que vocês estão deixando, né, nos negócios, aonde vocês se conectam, tem alguma história, né, que foi marcante para vocês, que é marcante, de algum colaborador, uma colaboradora, que vocês viram esse processo de transformação e que quando vocês lembram dessa história, vocês dizem assim, poxa, estou no caminho certo, realmente faz sentido, isso está conectado com o meu propósito, está valendo a pena. Existe alguma história, vocês lembram de alguma história que realmente remetam vocês a essa sensação? Eu tenho 2 pessoas que estão hoje em posição de liderança na empresa, que quando entraram, eu duvidei muito. Tem perfis que entram que, vou testar, mas eu acho que não vai dar certo essa pessoa. Mas elas tiveram um ouvido tão humilde e uma vontade de crescer tão grande que todo o feedback que era dado, a consultoria da Luciana passou de forma muito forte por elas duas, elas foram muito trabalhadas e hoje elas são completamente diferentes de quando elas entraram na empresa, né? Alcançaram o cargo máximo que a gente tem e elas mesmo trazem esse feedback, né? Não é só um feedback meu, elas se veem totalmente mudadas, né, amadurecidas, e é fantástico, a gente volta a ver a mudança nas pessoas, e isso é muito gostoso, isso dá um senso de propósito no negócio. Você vê uma pessoa melhor financeiramente, melhor na mentalidade, ela cresce financeiramente, dando uma vida melhor, né, para os seus familiares. Então elas hoje me inspiram, né? A gente já vê que algo está sendo construído além de finanças, que é muito bom, mas algo construído nas pessoas, no time. Eu acho que isso é muito mais valioso. Como a Silvana falou, a gente é desenvolvedor de pessoas, né? Lá na nossa empresa, praticamente todos os líderes, todas essas 15, 16, 17, não tô conseguindo conferir agora, eles começaram como auxiliares, começaram mesmo, fizeram carreira, né? A gente acho que tem um só líder que a gente realmente contratou e colocou ele na função já que ele está de liderança, mas todos os demais eles começaram como atendente e tal. Mas então isso é uma coisa muito forte nossa, eu acho muito importante e muito interessante para a empresa, porque esse funcionário ele já vem carregado com esse fit cultural, ele já tá... Quando você coloca uma pessoa ali de outro lugar, de outro segmento e vai logo aqui para cima, às vezes ele tem a mentalidade dele do outro negócio que ele esteve, né? Dos valores culturais. Então, quando a pessoa já está na empresa há muitos anos, ela já está carregado desse valor cultural, desse fit cultural. E destacando aqui, eu queria falar uma funcionária nossa que já está também há muitos anos conosco, acho que uns 17 anos já, que é a nossa gerente do financeiro, quer dizer, nosso braço direito financeiro, mexe com o nosso dinheiro, tesoureira, todo, que ela começou como caixa, né? Ela começou como caixa e foi justamente crescendo na carreira e hoje em dia ela está ali já há 17 anos cuidando do nosso dinheiro, que é o cérebro da empresa, patrimônio, né? Patrimônio. Então, assim, eu acho muito, muito importante isso. Nós temos vários casos, né, na empresa, felizmente, eu digo sempre felizmente, eu quero que mais e mais aconteçam de colaboradores que entraram lá como auxiliar de escritório. Hoje eu tenho uma colaboradora que entrou como auxiliar de escritório, hoje é a diretora do negócio, uma das operadoras junto comigo. Temos outros que entraram também como estagiário, estão fazendo um belíssimo trabalho na área de marketing. Uma outra entrou também, chegou ao posto, outro posto de diretora. Então, assim, tem vários e vários casos. E o que mais vamos dizer, estimulante disso tudo é que você vê pessoas, às vezes, que estão hoje numa função, mas que não começaram lá atrás sem nenhuma formação. Mas a vontade de aprender, né? Que para mim é fundamental, acho que nós somos limitados, mas o querer aprender supera qualquer obstáculo. Sim. A vontade de aprender, o exemplo do teu funcionário, começou como caixa, não tinha conhecimento para ser um diretor financeiro, mas tem uma jornada, né? Exatamente. E a empresa, imagino que vocês também façam a mesma coisa, apoia para estudar, para dar cursos, né, para desenvolver as pessoas. Tendo isso, gente, é maravilhoso. Então, acho que para mim, eu fico muito feliz quando está embaixo, agarra as oportunidades que tem de crescimento, de aprender, de expansão, e chegam em patamares bem mais altos. E eu quero que mais e mais façam isso. É como você falou, no nosso RH, na política de recrutamento nosso, eu sempre digo, gente, tem duas coisas que a gente tem que olhar nessa pessoa. É coração, né, que é justamente esse fit cultural. A gente tem que ser uma pessoa acolhedora, humana. Se eu quero um funcionário que acolha os meus clientes, como que eu não vou ver se ele tem esse perfil, né? E a vontade.
a vontade, né? O interesse de trabalhar, porque tem gente que quer o emprego, quer o salário no Quer o final salário, do mês, mas não quer ter o serviço, né? Quer ter o emprego, mas não quer ter o serviço. Então a gente vê essa vontade dele de crescer, de estar lá, de aprender, de estar, de trabalhar, vontade de trabalhar. Se ele tiver vontade de trabalhar, tiver um bom coração, a gente a gente paga curso, dá todas as ferramentas, dá todos ensina, feedback, desenvolve tudo, porque com certeza a pessoa vai crescer. É quase impossível não crescer, né? É um grande ecossistema de troca, né? Ele contribui também com a empresa e está se desenvolvendo, porque esse é um momento que maravilha, né? Ganhar o dinheiro e ainda poder aprender, crescer. Exatamente. Eu falo assim, é o melhor dos mundos. Se a gente pudesse, todo mundo pudesse aproveitar isso. E o conhecimento, o aprendizado é dele, ele leva para onde ele for. Né? Eu sempre digo para os nossos colaboradores, gente, aprenda, nós estamos pagando esse curso aqui para você, esse treinamento é para você, onde você for, você leva. Ninguém te toma, Ninguém nunca te mais. Toma, nunca mais, porque a pessoa pensa, quer me ensinar da minha empresa, não, é para você, onde você for, você leva, né? É seu, né? É seu. Bom, como empresárias, do que vocês não abrem mão? Para mim é ética. Ética, né? Assim, pode ser o melhor funcionário que mais bate meta, tudo, deslizou, fez algo antiético, sai da empresa, não fica no time. Pode ser valor muito forte. É um valor muito forte da gente. Inegociável, né? Inegociável. É a ética, né, que traz a transparência, traz a honestidade, tudo dentro dela. E eu acho que para mim, assim, hoje na nossa realidade, na nossa empresa, é exatamente essa questão do fit cultural. Sabe, a gente cada dia quer mais trazer gente para a empresa que entenda nossos valores, entenda os nossos propósitos. Então hoje assim, a gente vem num trabalho muito longo de tentar implementar uma cultura, de viver uma cultura, mais do que implementar é viver, porque cultura vive-se. Né? Você não traz, não é um modelo pronto, apesar de ter milhares de livros falando sobre isso, não existe um modelo que se aplique 100% à tua empresa. Então seria assim, não abra mão dos valores, do propósito que a empresa tem, para trazer pessoas que vivam o fit cultural que a gente quer. Porque dentro dos nossos propósitos é isso, respeito tanto ao nosso colaborador como ao nosso cliente. Se a gente não conseguir trazer isso, não respirar, não praticar no dia a dia, você não consegue dar sustentabilidade para o negócio. Hoje a gente fala muito de qualidade. A ética é muito forte, né? Respeitar a cultura da empresa também, isso é indiscutível. Mas de uma qualidade, eu falo muito na empresa. Crescer é bom demais, né? Ganhar mais quem não quer. Mas não adianta a gente crescer desorganizado. Então, sempre prezar por uma qualidade. A gente vai crescer, mas tem que ter qualidade. A gente vai acumular mais funções, sendo um gerente, né, ganhando mais ali no cargo, mas a gente precisa trazer essa qualidade no trabalho para a vida pessoal também. Então, a gente discute muito hoje sobre qualidade na empresa. E nesse equilíbrio, em ter consistência no que está sendo feito. Não só crescer por crescer, porque crescer é fácil, mas manter e ter uma entrega de qualidade, ter um feedback bom, isso é um desafio. Aliás, o maior problema das empresas é esse, né, Camila? Cresce, se perde no crescimento. É um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Crescer, mas sabendo Como que a essência continua, né? Como contabilidade, eu vejo muitas realidades de muitos negócios. A gente não é uma contabilidade focada só para um segmento, a gente tem vários segmentos. Então, a gente abre muitas empresas, fecha muitas empresas. E eu vejo um potencial grande em alguns clientes, mas que às vezes não conseguem segurar esse momento de maturidade do negócio. Cresce e não consegue trabalhar aquele momento. Que 2 mais 2 deu 5, que o empresário tem que desenvolver, que o time precisa de mudanças, né? Então, que vai ter um momento de instabilidade e tá tudo bem, faz parte do processo, mas você precisa agir, analisar os dados. E amadurecer todos os campos da empresa, o empresário, a empresa, o time. A própria carteira de clientes. Às vezes você foca em um segmento de cliente que não está encaixado com a entrega do seu negócio. E você consegue direcionar para uma outra carteira, né? Entender todos esses momentos. Escolher, que estratégia também é escolher, né? Você falando de qualidade, também queria pontuar que também essa questão falando de novo, do nosso valor foco no cliente é tão forte, que nós temos dentro da nossa empresa um Instituto de Experiência do Cliente, do Fernando Coelho. Ele tem um contrato conosco, ele é nosso diretor de experiência do cliente, e hoje em dia a gente tem, graças a Deus, o NPS nosso bate mais do que 80%. A maioria dos nossos clientes, eles são clientes que já foram clientes e que voltam ou que indicam. Então, a gente fazendo um bom trabalho, tendo um serviço de qualidade, a gente vende, os nossos clientes vendem a gente, né?
Então, a importância realmente de ter uma boa entrega de qualidade. Sim, sim. Ótimo, olha, encantada, né? Para a gente fechar esse momento de um bate-papo aí tão inspirador, tão cheio aí de possibilidades, desmistificando alguns pontos que para quem está do outro lado aí, às vezes pode pensar de maneira diferente, mas eu queria ouvir de vocês, né? Com uma trajetória aí consolidada, com tantas realizações, gerando muitos impactos e transformando realidades e mentalidades. Qual é o legado que vocês esperam deixar daqui a algum tempo? Um legado, eu espero, correto. Um legado admirável. Não é ser a maior, talvez não a melhor, mas um legado correto, levando essa ética. Uma ética para a vida, uma ética na família, a ética nas relações interpessoais, nos negócios, né? Ser lembrado, né, no momento de uma finitude que ninguém quer pensar nesse momento, mas ser lembrado nesse lado correto, nesse lado equilibrado das coisas. Às vezes não vai conseguir ficar o mais correto, porque tem um momento de imaturidade que nós erramos, mas prezar sempre por isso, né? Ser lembrado com qualidade. Eu gostaria muito de deixar um legado relacionado a pessoas, porque, principalmente na nossa realidade, que nós trabalhamos, né, no interior do estado do Maranhão, nós sabemos que a gente não tem uma qualificação de mão de obra tão aprimorada, né? Assim, então, a gente pega pessoas de vários níveis de escolaridade, do mais baixo ao melhorzinho. Então, eu acho que isso se a empresa da Mastart, que vai ser do meu filho, meu futuro, meu sucessor, que ele pense muito que as pessoas têm capacidade e potencial para contribuir, né? Depende da vontade dela, óbvio, da força de vontade de querer, mas também da política da empresa em trazer essas pessoas, né, enxergá-las como ser humano, como um potencial de transformação para gerar resultado sim para a empresa, mas gerar também resultado para si mesmo. Então a gente olhar, que meu legado seria olhar sempre com esse olho de gente, não só para o nosso público interno, mas também para as nossas relações externas com o consumidor, os nossos consumidores. Eu acho que o legado que eu quero deixar é o legado de cuidado, de amparo, né? A gente trabalha com esse segmento sensível e eu já fico muito feliz de deixar um projeto que eu lancei, que se chama Luto pela Vida, que é um projeto, é um grupo de acolhimento às pessoas que estão passando pelo processo do luto e que consiste em encontros intermediados por psicólogos que ajudam essas pessoas a ressignificarem o luto. Então, a gente tem realmente uma missão, né? Uma missão muito difícil e importante de fazer com que esse momento de despedida de um ente querido, do seu animalzinho de estimação, que para muita gente é só o que ele tem, né? Muitos idosos aí tem só aquele animalzinho, quando perde é destruidor, vocês não têm ideia do luto e da dor que essa pessoa passa. Então nós temos uma missão de fazer com que esse momento seja menos penoso, menos difícil e o mais importante, não só esse momento, mas cuidar dele no pós, né? De cuidar dele são às vezes anos, 2 anos ainda que fica nesse problema. Então, o legado do luto. Então, o legado, tanto é que eu quis fazer tanatologia, foi justamente por isso. Para mim foi muito transformador. Então, o legado que eu quero deixar é desse amparo, desse cuidado, dessa família que precisa desse amparo, que é algo que, infelizmente, todos nós um dia iremos passar. Vamos viver. Né? Vamos viver. Então, você ter uma empresa, funcionários, pessoas capacitadas que consigam fazer com que você se sinta acolhido, abraçado e amparado nesse momento, é o legado que a gente quer deixar. Uau! Bom, que bate-papo realmente espetacular e inspirador. Bom, Paula, Camila, Silvana, quero agradecer muito vocês por todas as contribuições que vocês trouxeram, por todos os insights, por compartilharem um pouquinho da experiência, da vivência de vocês conosco. E você que está aí do outro lado, já curte esse vídeo, comenta, mas principalmente compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que precisa escutar um pouquinho dessas moças aqui que trouxeram uma realidade fantástica, que desmistificaram alguns pontos sobre o que é empreender, mas que trouxeram muita sensibilidade, tornando todo esse processo muito humano, real e que também tem o seu lado prazeroso. Então, esse foi apenas o primeiro episódio. Fique ligado, porque em breve teremos um próximo encontro. Até breve. Obrigada. Obrigada.